1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. E quero que vocês prestem bastante atenção ao que Deus vai falar. Mas, como é santo aquele que vos chamou, você e eu fomos chamados pelo próprio Deus, chamados para servirmos a Deus. E o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, está dizendo: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Santidade. No nosso relacionamento com Deus, a gente precisa buscar a santidade, nos dedicar de todo o nosso coração a Ele, para agradá-lo, para servi-lo, para fazer a vontade dEle. É para isso que nós estamos aqui, gente. Para sermos diferentes e fazermos a diferença nesse mundo. Há uma diferença na vida daquela pessoa que verdadeiramente ela serve a Deus. Quem olha logo vai identificar. Ela busca uma intimidade, uma comunhão, a amizade de Deus. Ela quer agradar a Deus. E para isso, muitas vezes, ela nega a si mesmo. Sacrifica as suas vontades, os seus desejos, para priorizar na sua vida aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer para a vida dela. Amém? Então busque a santidade. Peça a Deus a santificação plena, corpo, alma e espírito, em tudo. O versículo 16 diz: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. É com Ele, com este ser maravilhoso, santíssimo, que nós estamos nos relacionando. Portanto, não podemos perder de vista o temor e o tremor. Nós temos que respeitar a palavra dele, naquilo que ele fala, e nos esforçarmos para colocar isso em prática, para viver. Não somos perfeitos, mas temos o dever de sermos sinceros diante do nosso Deus. Olha o que diz Jó capítulo 1, por favor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Preste atenção nas qualificações, né? Nas qualidades de Jó. E este era homem sincero. Nós temos que ser sinceros na nossa fé. Eu vou citar um exemplo. Timóteo, que era um jovem, que foi um pregador muito usado por Deus, que pastoreou a igreja de Éfeso, uma metrópole para a época. O apóstolo Paulo, exortando a Timóteo sobre os cuidados que um pastor deveria ter, ele relembra o seu filho na fé, exortando, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiramente na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, e estou certo que essa mesma fé, essa fé genuína, pura, sincera, verdadeira, essa mesma fé habita em ti.
Então nós temos que ser sinceros na nossa confiança em Deus. Quando declaramos que confiamos, realmente nós confiamos. Quando dizemos que cremos, realmente nós cremos. E aprendemos a crer em Deus para qualquer coisa, para qualquer situação nessa vida, independentemente da gravidade da situação, da intensidade do problema que estamos vivendo. A gente crê que Deus intervirá, que Deus fará a obra que precisa ser feita. Agora, entenda, nós buscamos um relacionamento com Deus. Deus é santo. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Isso deve ser o nosso alvo. É para onde todos nós temos que caminhar e nos esforçarmos a cada dia para estarmos mais perto do nosso Deus, sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, este era homem sincero, diz o texto, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Não queira coisa alguma errada contigo. Sai fora das coisas erradas. Tem que andar no temor do Senhor. Amém? Vamos lá para Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Eu gosto da tradução que fala sabedoria. Os problemas surgem quando as pessoas que estão na igreja começam a se afastar do temor do Senhor, começa a se desviar do propósito, começa a ceder às tentações, às paixões, aos apelos da sua carne, deixa de ouvir a voz de Deus, de entender, de distinguir a voz de Deus das demais vozes, porque vivemos em um mundo de muitas vozes, e a maioria delas tentam nos afastar do nosso relacionamento com quem? Com Deus, nos afastar do temor do Senhor. Quando a pessoa resiste à pregação, resiste a Deus, né, naquilo que Deus está falando para ela está se afastando, ela está se desviando do temor do Senhor. Quando ela teme, não, sim, senhor, pastor. Deus está falando, eu creio, eu temo e tremo diante da palavra de Deus, eu vou me esforçar, vou fazer a minha parte, eu vou procurar me ajustar, acertar aquilo que precisa ser acertado, colocar a minha vida, colocar a minha casa em ordem, eu quero andar de cabeça erguida, eu quero estar de pé diante do Senhor e não caído, eu não quero envergonhar ao meu Senhor, eu não quero ser uma decepção para a minha família, e você anda seguramente na sua fé, na sua crença, na palavra de Deus. É isso que tem que fazer. Amém? Agora, quando a pessoa perde o temor, ela faz coisas terríveis. Ela se desvia e faz coisas horríveis. O versículo 10, e aqui começa um ponto especial da mensagem. O 10. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, seduzir, atrair, encantar, fazer a sua cabeça, não consintas, se posicione, porque você é uma pessoa que anda com Deus, tem um relacionamento com Deus, você é de Deus. E quem tem que se posicionar
aprender a dizer não para certas situações que lhe são oferecidas ou colocadas, é você. Não consintas. Diga de si para si, não quero coisa alguma errada comigo, eu vou pelo caminho certo, pelo caminho direito, eu vou atentar, prestar atenção àquilo que Deus está falando, eu não vou me desviar do temor do Senhor. E o problema começa quando a pessoa desvia-se do temor do Senhor. Ela perdeu o temor, irmãos. Então, o que Deus fala, o que a Bíblia diz, não é relevante, não é importante mais para ela. Ela perdeu o interesse naquilo, perdeu o temor. Já não crer mais. Então, tome cuidado. O temor do Senhor é o princípio da ciência, do saber. É o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam. Os loucos não levam a sério. Mas você é de Deus, você não vai desprezar. Amém? Versículo 11. Se disserem, esses pecadores, se disserem, vem conosco, expiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes. Olha a proposta que lhe fazem, né? Pode seguir. Traguemo-los vivos, como a sepultura, e inteiros, como os que descem a cova. Pode passar. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa. Encheremos as nossas casas de despojos, de bens. Ou seja, seduzindo, atraindo, encantando, para poder desencaminhar você, fazendo a sua cabeça para você se desviar do caminho. Nós temos que tomar cuidado com quem nós nos associamos, com quem nós estamos andando, partilhando ou compartilhando as nossas vidas. Há pessoas que são pecadoras, não conhecem o temor do Senhor. Há outros que estão caídos, há outros que estão revoltados, há outros que estão perdidos, dão aí, sequer pergunta por Deus, mas fala com você com blandícias, fala com você com palavras suaves, tenta convencer você que aquilo que ela está fazendo de errado não é tão errado assim, tenta fazer a sua cabeça, até para que você embarque junto nas ideias furadas delas, e você aprende a dizer não, você se posiciona. Ainda tenta convencer você, vai ser bom, vamos levar vantagem, né? Você vai se dar bem. E quantos, irmãos, embarca nessa situação e depois a conta chega, e a conta chega muito alto, não é verdade? Às vezes é até envolvida em situação de ilicitude, situação de crime, situação de imoralidade. A pessoa foi seduzindo, foi envolvendo, e daqui a pouco ela desviou-se do temor, se permitiu que fizesse a cabeça dela e embarcou num barco furado. E aí paga uma conta muito cara. Às vezes o casamento é destruído, é triste isso, né, pessoal? A família é destruída porque não teve juízo, ouviu a voz de um sedutor, a voz de uma sedutora, e não é num ato, nem em um dia, nem em uma semana, nem em um mês. Às vezes a pessoa vai trabalhando, né? Anos na sua cabeça ali para tentar te corromper, para fazer você desviar do caminho, para matar a sua fé, para afastar você do temor do Senhor. Amigo, não deixa ninguém fazer a sua cabeça. Versículo 14, eu acho lindo. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Pode seguir o 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Não vá. Não vá.
Não se permita, não deixe com que façam a sua cabeça a ponto de você desviar-se da sua fé, desviar-se do seu Deus, até mesmo sair da igreja, né? Ou estar dentro da igreja, mas sem um compromisso, um relacionamento íntimo com Deus, porque está fazendo coisa errada. A gente que é de Deus não deveríamos aceitar ou querer qualquer coisa errada nas nossas vidas. Qualquer proposta errada, a gente tinha que se posicionar, falar, não, não quero, eu não sou dessas coisas, eu sirvo a Deus, eu estou no caminho, estou me esforçando para agradar o meu Senhor. É a gente que se posiciona. Se você não se posicionar, às vezes a pessoa é boa de lábia, é boa de conversa, ela vai insistindo, ela vai falando com você e não fala com grosseria, não fala com estupidez, fala com a voz branda, fala com meiguice, fala como quem se importa com você, e daqui a pouco você está fazendo exatamente o que ela queria que você fizesse. Portanto, se posicione e não consintas, não permita que qualquer um dos pecadores ou desviados de Deus ou perdidos desse mundo faça a sua cabeça para que você se desvie do caminho ou abandone o temor do Senhor. Não te ponhas a caminho com eles, não vá, não entre nessa furada, saia fora. E diga, não sou dessas coisas, irmão. Eu sou da igreja, eu sou de Jesus, eu sirvo a Deus, eu ando no temor do Senhor, não quero me envolver com coisas erradas. Por favor, não insista com essa conversa, me deixa fora disso. Porque tem gente que é ingênua e vai, que é imprudente e vai, que é fraca na fé e se deixa seduzir. Não podemos fazer assim. Amém, pessoal? Versículo 16, deixa eu ver se é o 16. Porque os pés deles, destes pecadores, destes que estão fora do caminho, né, correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pode seguir. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. Pode seguir. E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Quer dizer, vão acabar te destruindo, irmão. Colocando você numa situação aonde você vai se dar mal. Então não embarque, não vá. Amém? As más conversações corrompem os bons costumes, as más companhias, as más amizades. Por favor, é uma parte importante na qual nós temos que vigiar. Os antigos já diziam, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Com quem você está se associando? Com quais pessoas você está tendo laços de amizade, fazendo alianças? Tem que vigiar, tem que ver. É uma pessoa temente a Deus, respeita a Deus, é uma pessoa que está se esforçando para viver a palavra? Não, pastor, são os pecadores, são os perdidos, são as pessoas sem Deus desse mundo. E aí você vai permitir que pessoas desse tipo façam a sua cabeça para você desviar do caminho, só que elas vêm com sutilezas, com blandícias, com conversas mole, para tentar fazer a sua cabeça, matar a sua fé, contaminar o seu coração, envenenar a sua alma e fazer você desviar do caminho. Não consintas. Não te ponhas a caminho com eles. Não embarca nessa. Sai fora. Amém? Porque o seu propósito nessa vida é agradar a quem? A Deus. É para isso que aqui estamos. Deixa eu ver, tem mais um versículo do 18, 19, né? Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Guarda bem essa palavra, né?
ela prenderá a alma dos que a possui. Não se entrega, irmão, à cobiça. Eu vou me dar bem. É lícito? É coisa limpa ou é coisa suja? Se for sujeira, eu estou fora. Sou de Deus, sou de Jesus. Eu não vou perder a minha comunhão com Deus. Amém? Provérbios 4. Sobre tudo o que se deve guardar. Olha que coisa linda. Nós conhecemos isso de cor e salteado, né? Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não deixe entrar uma tristeza, uma mágoa, uma revolta, um sentimento que vai te afastar de Deus. Luta contra isso. Às vezes um mau pensamento, um mau sentimento, na hora você se posiciona e não aceita que essa coisa ruim, essa coisa do mal, fique em você, esteja no seu coração. Porque se tiver, vai te derrubar. Se tiver, vai fazer você se afastar do temor do Senhor. Toma cuidado com isso, isso é coisa séria. Tem que guardar o coração. E aí vem as orientações seguintes, 24. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Cuidado com o que você fala. Tortuosidade da boca, perversidade dos lábios. Irmãos, a nossa boca, os nossos lábios são só para abençoar, para proferir palavras de bênção, para colocar bênçãos na vida das pessoas. Amém? Versículo 25. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Ou seja, reflita e tome decisões pensadas. Pondere as escolhas que você está fazendo. Realmente é o que Deus quer para mim? É o melhor que Deus tem para mim? Esse é o caminho que Deus quer que eu siga por ele? Essa ponderação, esse discernimento, nós precisamos ter em todo tempo, irmãos. Porque se a gente não tiver, age por impulso, age às vezes movido por um sentimento errado, toma a decisão errada, faz a escolha errada e depois as consequências virão. Então é melhor você olhar bem, refletir, ponderar sobre a decisão que você pretende tomar, a escolha que você pretende fazer. Não é agir por impulso, no oba-oba, na emoção do momento, não. As nossas decisões precisam ser pensadas, refletidas, estudadas, com cautela, com calma, sem precipitação. Não é bom se precipitar e errar o caminho. Não é bom se precipitar e dizer santo é e só refletir depois que já decidiu, que já escolheu, que já fez a coisa. Por que não buscou a Deus até ter clareza? Por que não buscou a Deus e refletiu isso, pediu a Deus discernimento até entender realmente que direção tomar, que caminho seguir? É isso que está falando, de prudência, de antever certas situações e evitá-las. Fazendo assim, você vai evitar muita dor, muito sofrimento, muita perda, muito prejuízo. Amém? Não irá fracassar porque estará agindo na direção de Deus. Versículo 26. Pondera
a vereda de teus pés. E os teus caminhos sejam o que, gente? Bem ordenados. A tua vida não pode ser uma bagunça ou estar uma bagunça. Todos os teus caminhos são bem ordenados, todas as decisões, escolhas foram pensadas, refletidas. Você buscou em Deus uma resposta, pediu a Deus uma direção, pediu a Deus que lhe desse o discernimento, lhe abrisse os olhos para você decidir bem como tem que ser decididas as coisas. Não é na emoção, no oba-oba, no calor do momento, não. Pense um pouco, reflita, pondere as situações que dá para a gente antever. Há mal que dá para a gente perceber antes dele chegar até nós. E a gente se desvia dele. Não vou por esse caminho, que esse caminho é caminho de morte. Não vou tomar essa decisão porque é injusta, porque não está certa. Essa decisão não é a decisão que Deus quer. Aí você vai para a palavra, busca em Deus, ora, deixa amadurecer aquela ideia que você está tendo, coloca diante de Deus, até está no ponto certo de você tomar uma decisão. Aí, de cabeça fria, sem qualquer emoção negativa, sem qualquer sentimento de raiva, sem qualquer sentimento de vingança, sem qualquer sentimento de prejudicar quem quer que seja, você faz aquilo que Deus está te dirigindo a fazer. E quando você age assim, não tem como você dar errado. Amém? Não tem como você fracassar. E todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Faz a coisa certa. Quem faz a coisa certa anda seguro, anda de cabeça erguida, fala com qualquer um olhando nos olhos, a ninguém deve coisa alguma, como a Bíblia nos orienta, não tem do que se envergonhar, não tem nada encoberto que se for descoberto vai te envergonhar, a tua vida é limpa, evangelho é vida limpa. Amém, pessoal? Versículo seguinte. Não declines nem para a direita, cuidado com o fanatismo, nem para a esquerda, cuidado com o extremismo, retira o teu pé do mal, retira, irmão. O mal está ali, não coloque o teu pé. Alguém tentou te seduzir, alguém tentou te convencer, alguém tentou fazer a tua cabeça, alguém entrou num processo para fazer você desviar do caminho. Não se deixe seduzir, não vá, não te ponhas a caminho com ele. E o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, ele vai te dar alertas, ele vai te dar toques, ele vai te dirigir. Você vai falar, alguma coisa não está certa. Alguma coisa não está encaixando, não está batendo. E aí você aprendeu a exercer a sensibilidade, é sensível à voz de Deus, respeita, não decide, pondera. E há situações que o melhor fazer é simplesmente se afastar em silêncio. Há outras situações que você tem que dizer um não com vontade. Bem dito, olha, não posso, por que não? Porque eu sou de Jesus. Eu sou de Deus, e quem é de Deus não faz determinadas coisas. Quem é de Deus não faz determinadas escolhas, não toma determinadas decisões. Há coisas nesse mundo que não são para nós. Amém? Há ambientes nesse mundo que não são para nós. E a gente vai se guardando, vai ponderando, tomando cuidado, olhando bem o que estamos fazendo, o tipo de vida que estamos vivendo, porque o nosso objetivo maior é agradar a Deus, é a salvação eterna, é a eternidade com Deus. E eu não posso perder isso de vista. Se eu tenho o Espírito Santo é amigo, o Espírito Santo é professor, o Espírito Santo ele é consolador, o Espírito Santo ele nos fará saber todas as coisas, o Espírito Santo ele nos fará lembrar das palavras do Senhor Jesus, e a gente vai se deixando guiar por ele, se deixando dirigir por ele,
Meu irmão, vamos colocar os nossos pés no caminho bom e direito, no caminho seguro, e andar de cabeça erguida, sem dever nada para ninguém, falar com qualquer pessoa olhando nos olhos. É isso que a gente tem que fazer. Falar com qualquer pessoa olhando nos olhos, sem desviar o olhar, sem demonstrar qualquer tipo de insegurança, sem tontibear, porque você não deve nada para ninguém. É uma pessoa que gosta e promove aquilo que é certo, não se envolve. Ah, mas você vai se dar bem, esse ser bobo está todo mundo fazendo. Eu não vou fazer. Pondera, cuidado com o efeito manada. Não vai, se cuida. Só perde quem tem, você tem muito a perder. Você tem a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. Você tem uma família no altar, uma família que serve a Deus, uma família bonita. Deus tem te abençoado em tudo quanto você fez na vida até aqui. Deus tem te ajudado, até aqui Deus tem sido contigo. Então você pondere, não deixa ninguém fazer a sua cabeça. Tem homens sedutores, tem mulheres sedutoras, tem pessoas que elas sabem convencer outras pessoas. Elas vêm com blandícias, elas vêm com sutilezas e vai falando de uma maneira que não te assusta, mas o objetivo dela é desencaminhar você, é fazer você desviar-se do caminho, ou fazer você associar-se a ela no pecado para depois te ter na mão dela. Não, não seja bobinho, nem bobinha, se posicione, aprenda a dizer não. Lembra da tentação de Jesus no deserto? Em nenhum momento ele cedeu, ele se manteve firme até o fim. E na última tentação, tudo isto te darei se prostrado me adorares, para trás de mim, Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás o culto, só a Ele servirás. E nisso o diabo deixou e vieram anjos e o serviram. Irmãos, a gente tem que saber se posicionar. A gente tem que aprender de Deus a fazer as escolhas certas na vida, a tomar as decisões certas na vida. E se a gente agir na emoção negativa ou por impulso, vamos acabar nos decepcionando. Vamos acabar ficando com raiva de nós mesmos. Poxa, como eu fui tolo, como é que eu decidi um negócio desse? Como é que eu escolhi por isso? Né? Então você primeiro consulta a Deus, busque a Deus, para que Deus lhe dê clareza, para que você possa tomar decisões pensadas, refletidas e acertadas no nome de Jesus. E quando, pastor, que eu saberei se são acertadas? De acordo com a palavra. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não o consintas. Não te ponhas a caminho com eles. Não vá. Não compre as ideias deles. Não embarque nessa. Fica só na palavra de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus.